Imagine um país que não existia há pouco mais de 250 anos e que hoje influencia guerras, economias, moedas, tecnologia e cultura no mundo inteiro. Como uma colônia rebelde se tornou a maior potência global da história moderna? A resposta não está em um único evento. Está em guerras, crises, oportunidades e decisões que mudaram o rumo do planeta. No século XVIII, o território que hoje chamamos de Estados Unidos era apenas um conjunto de colônias britânicas. Mas impostos altos, falta de representação política e controle externo criaram algo explosivo: o desejo de independência. Em 1776, se concretiza uma ideia perigosa para os impérios e monarquias da época: um país baseado em liberdade, república e soberania popular. Os Estados Unidos nascem pequenos e frágeis, mas com uma vantagem decisiva: território, recursos e ambição. Durante o século XIX, os Estados Unidos crescem para dentro, compram territórios, vencem guerras regionais e avançam rumo ao oeste. Essa expansão foi chamada de Destino Manifesto, a crença de que os Estados Unidos estavam destinados a dominar o continente. Mas esse crescimento teve um preço: conflitos internos, massacre dos povos nativos, escravidão e uma guerra civil sangrenta. Ao final da Guerra Civil, os Estados Unidos emergem unificados, industrializados e prontos para algo maior. Enquanto a Europa se desgastava em disputas imperiais, os Estados Unidos construíam fábricas, ferrovias e bancos. No início do século XX, os Estados Unidos já eram uma potência econômica, mas ainda evitavam se envolver diretamente nos conflitos globais. Isso mudaria rapidamente. A Primeira Guerra Mundial força os Estados Unidos a sair do isolamento. Ataques a navios mercantes de todo o mundo que ameaçavam rotas marítimas comerciais. Eles entram tarde, mas saem decisivos. Após sua entrada na Primeira Grande Guerra, revitalizaram a moral das tropas aliadas, forneceram recursos militares, como armamento e munições para a Tríplice Entente, e garantiram a vitória sobre a Alemanha. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência, lucrando com o comércio com os aliados, tornando-se credores da Europa, que estava em reconstrução e sem perdas territoriais ou industriais significativas, o que impulsionou os loucos anos 20 de prosperidade e avanço. Porém, em 1929, houve um colapso econômico global, que surgiu da superprodução e especulação nos loucos anos 20 nos Estados Unidos, ligando a economia mundial após a Primeira Guerra. Os americanos cortaram empréstimos à Europa, espalhando a crise, gerando desemprego e falências, abalando a fé no liberalismo e impulsionando o financiamento de extremismos como fascismo e nazismo na Europa, um prelúdio para a Segunda Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945 e foi até os dias de hoje o maior conflito armado da história. Travado entre dois grupos: os aliados, compostos de Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, e o eixo, composto de Alemanha, Itália e Japão. Iniciado com a invasão da Polônia pela Alemanha e terminando com a rendição do Japão após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Marcada pelo expansionismo nazi-fascista, resultou em dezenas de milhões de mortos, o horror do Holocausto, e redefiniu o mapa geopolítico, levando à criação da ONU e ao início da Guerra Fria, dentre outros desdobramentos. Após a Segunda Guerra Mundial, o cenário é ainda mais claro: Europa destruída, economias quebradas e apenas um país com indústria intacta, poder militar e dinheiro. Os Estados Unidos não apenas são decisivos na vitória da guerra, com grande participação da União Soviética, como lideram a reconstrução da Europa. Aqui acontece um dos movimentos mais importantes da história moderna. O dólar se torna a moeda central do sistema global. Instituições como o IMF e o Banco Mundial surgem sob liderança americana. Pela primeira vez, uma potência não domina apenas com exércitos, mas com economia, crédito e influência financeira. O poder dos Estados Unidos agora é invisível, mas extremamente eficaz. O mundo se divide em dois blocos. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. Não há confronto direto entre as duas potências, mas há guerras por influência.
espionagem, propaganda e tecnologia. Os Estados Unidos investem pesado em ciência, mídia, cultura e alianças militares. Hollywood, o sonho americano e o consumo se tornam armas tão poderosas quanto mísseis. É o chamado soft power. Em 1991, a União Soviética colapsa. Sem um rival à altura, os Estados Unidos entram em um momento histórico raro, a era unipolar. Eles ditam regras, intervêm em conflitos, expandem sua influência econômica e se tornam o centro do mundo globalizado. Mas o auge também planta sementes do declínio relativo. Guerras no Oriente Médio, crises financeiras, polarização interna e o surgimento de novos rivais, como China e Rússia. O mundo já não gira tão facilmente em torno de um único país. Ainda assim, os Estados Unidos mantêm algo único: alianças globais, inovação tecnológica e influência cultural profunda. A pergunta agora não é se os Estados Unidos são poderosos, mas até quando conseguirão manter essa posição. A história dos Estados Unidos como potência global não é apenas sobre força, é sobre timing, ideias, economia e a capacidade de transformar crises em oportunidades. E essa história ainda está sendo escrita. E você, o que achou dessa história? Se inscreva e deixe seu like, isso é muito importante para nós. Comente aí, de qual país você gostaria de conhecer melhor a história? Obrigado e até a próxima!